Queria orar por vocês primeiro, para que Deus prepare o nosso coração para esse tema, que, como o pastor já disse, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu acho muito precioso para a igreja, eu acho que ele agrega muito, ele traz muito valor para o nosso relacionamento com Deus. Então vamos orar para Deus trabalhar isso no nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar meus irmãos aqui nessa hora, que eles recebam um coração ensinável da parte do Senhor, que eles estejam com o coração preparado, que a Tua palavra seja realmente ensinada e que seja plantada no coração de cada um, Pai. No nome de Jesus, que o ministério profético venha a ser mostrado de forma autêntica, da forma que ele deve ser, e que possamos aprender muito sobre ele nessa hora. No nome de Jesus, que o Teu Espírito venha revestir nossos ouvidos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então, essa mensagem, ela faz parte da sequência que o pastor Joel está trazendo já. Está inserida dentro da ideia da Trini Lifestyle, que tem a ver com a cultura da igreja, tem a ver com a gente viver isso como algo natural. E no caso desse tema, eu digo naturalmente sobrenatural, para que a gente possa vivenciar. Vocês vão ver um pouco sobre ouvir a voz de Deus, é a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente pensa no tema do profético. O tema do profético essencialmente é capacitar nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz de Deus, recebermos direção dele e termos um relacionamento mais profundo com ele através disso. Então, o tema é vivendo o profético. O tema não é só falar sobre o profético, mas é falar sobre vivendo o profético como cultura da Igreja Trini. A possibilidade de a gente chegar aqui e ver pessoas que no seu relacionamento, no seu dia a dia com o Senhor, ouvem a voz dele. Também ter um ambiente onde os dons espirituais fluem com liberdade, aonde, por exemplo, ao invés de você ter uma dor de cabeça e sua primeira opção ser buscar um comprimido, sua primeira opção ser buscar uma oração. Aonde você tem uma necessidade, você tem uma dificuldade, seu primeiro impulso é ir lá no jardim de oração e pedir oração. Então isso é trazer a cultura do profético para dentro da igreja. Volta um para mim. O pequenininho, esse aqui? Tá. Bom, a gente vai ajustando. Esse texto que eu estou trazendo aqui para vocês é um texto que marcou minha vida já há mais de 20 anos. É um texto que ele veio num momento em que eu, após crescer numa igreja em que a gente evitava falar o nome do Espírito Santo, em que a gente acreditava que os dons não aconteciam mais hoje, em que dizer que a gente podia ouvir a voz de Deus era uma heresia. Então, crescendo nesse ambiente, depois eu comecei a conhecer pessoas que viviam esse sobrenatural de forma espontânea e natural, e que diziam ouvir a voz de Deus. E esse texto veio nessa época, e esse texto me marcou. Não é um texto que marca muito as pessoas, mas para mim marcou. Diz assim: ouçam as minhas palavras. Aqui é Arão e Miriam estão falando mal de Moisés. E o que acontece? Deus vem criticar essa situação. Ele diz assim: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Então, com Arão e Miriam, Deus falava através de visões, falava através de sonhos, falava de forma enigmática. Mas ele diz para os dois: cuidado que vocês estão falando de Moisés, porque com ele é diferente, com ele eu falo face a face. E a ideia que eu quero trazer aqui para vocês, de como esse texto me marcou,
é que na época nem visões e sonhos para mim era algo alcançável, era algo que eu imaginava possível. Mas quando ele fala falar face a face, aí eu vi um objetivo para a minha vida. Eu falei, eu quero falar face a face com o Senhor, eu quero ter isso. E isso eu persigo já há mais de 20 anos. E tive experiências em que eu acredito que eu cheguei muito perto disso. Mas, de fato, o face a face, eu creio que eu ainda não cheguei. E eu quero muito chegar lá e quero muito que isso seja plantado no coração de vocês, que haja um desejo no coração de cada um de vocês por esse mesmo alvo, por esse mesmo objetivo. Esse alvo, esse objetivo, ele está muito alinhado com a visão da Trini, especialmente na sua primeira parte, que diz sobre termos uma profunda intimidade com Deus. Eu ficaria imaginando assim, vocês poderiam pensar, se eu vou falar com Deus, e aí eu terminei de falar, eu saio daquele lugar, eu vou fazer outra coisa. Será que eu não teria mais intimidade com Ele se eu falasse com Ele e Ele também falasse comigo? Imagina a nossa vida de oração como uma vida em que a gente falou o que a gente queria falar e a gente se silencia, a gente se aquieta e aí a gente vai ouvir Deus falar com a gente. Eu creio que Deus se agrada desse desejo nos nossos corações. E eu quero muito ver esse desejo no coração de cada um. E dentro da igreja, o ministério de intercessão é um ministério que tem uma responsabilidade nisso. Ele tem uma responsabilidade de trazer para a igreja esse senso de que a conversa com Deus ela é em mão dupla. A gente fala e a gente ouve. Ele também fala. Ele fala nas escrituras com vocês, eu sei que fala. Mas ele fala além das escrituras também, diretamente com você, né? Ele tem maneiras de se comunicar com a gente. E esse texto aqui, ele mostra para a gente os ministérios. E a gente normalmente valoriza alguns, mas a gente desvaloriza outros. Vamos ver o que o texto diz. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então o Senhor nos dá esses 5 ministérios para quê? Para preparar a igreja, para capacitar a igreja para a obra do ministério. Então nós somos preparados e capacitados por cada um desses ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino. E a gente deve valorizar cada um deles. A gente vai ter uma plenitude do Senhor no nosso meio quando a gente vê esses 5 ministérios atuando. Isso é mais pleno, né? Eu acho que fica claro para a gente quando a gente bate o olho nesse texto. E aqui tem uma palavra que é muito importante, que é essa palavra preparar. Ela vem do grego da palavra katartismos, que é uma palavra que tem um significado mais amplo, tem um significado maior, que é o significado de preparar, né? Fala de preparar os santos para a obra, é preparar a igreja, preparar, capacitar, treinar, aperfeiçoar e aprimorar. E ainda equipar, muitas Bíblias vêm com o termo equipar. E a gente tem que ser preparado, tem que ser capacitado para realizar aquilo que o Senhor nos outorgou. Ele passou para a gente uma missão, Ele tem um trabalho para a gente, e a gente tem que ser capacitado para exercer esse trabalho. A gente não pode exercê-lo de qualquer maneira. E é para isso que Deus dá os 5 ministérios. E dentre eles está o profético. O profético ele tem a mesma importância de qualquer um dos ministérios para preparar a igreja, para capacitar a igreja. Estou falando do profético, iniciei falando sobre ouvir a voz de Deus. Queria definir com vocês algumas coisas dentro desse ministério. E a primeira delas que eu quero definir é o que é a profecia. Profecia, em termos simples, é o ato de receber revelação de Deus e compartilhar com alguém. Então a gente recebe uma instrução de Deus, uma palavra de Deus, algo que Deus quer levar para uma pessoa, e aí a gente vai lá e compartilha isso com a pessoa. Depois, mais para frente, a gente vai ver as maneiras que a gente recebe essa revelação do Senhor. Mas eu tenho uma outra definição
que é de um curso, eu fiz vários cursos proféticos durante a minha vida. Um deles foi com a pastora Sara. E com a pastora Sara, ela definia a profecia como a gente levar a mente e o coração de Deus, através da revelação do Espírito Santo, para uma pessoa. Então, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus sendo levados através de uma revelação para alguém e impactando a vida dessa pessoa. Mas para que profetizar? Profetizar tem um objetivo e a Bíblia traz esse objetivo, que é bastante claro e é bastante importante. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Edificação, encorajamento e consolação. Essa é a função da profecia. Essa é a função da palavra profética. Dizendo palavra profética, eu englobo outros dons ali que a gente também vai ver em breve. E, além disso, a profecia também serve para trazer uma ideia de algo que está sendo preparada para o futuro da pessoa. E isso ajuda a pessoa a ir tomando decisões certas pelo caminho dela até ela chegar ali, até ela alcançar esse alvo. Profecia também, a palavra profética pode te ajudar quando você tem caminhos a seguir. Caminho A, caminho B, caminho C. E você não está conseguindo decidir, porque com nossa inteligência a gente pode decidir. Com a palavra a gente pode decidir. Mas e quando os caminhos são muito parecidos? E quando é difícil você discernir qual é o melhor? Muitas vezes Deus pode vir e te falar isso através de uma palavra profética. Quem profetiza? Esse texto aqui, ele é o texto que está em Joel, é uma promessa do Senhor que ele cumpriria no futuro, e aqui é o cumprimento dela em Atos 2, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quem profetiza? Qualquer um que nasceu de novo. Qualquer um que recebeu do derramar do espírito na sua conversão. Nós, como nos convertemos, quando entregamos nossas vidas para Jesus, nós temos a experiência de receber o Espírito Santo. E a partir do momento que temos o Espírito Santo, somos capacitados para profetizar. Também vai acontecer visões e sonhos, que também estava naquele texto que eu trouxe, sobre falar face a face com Moisés. Então, a gente passa a ter experiências sobrenaturais a partir da morada do Espírito Santo em nós. Quais são os dons do Espírito Santo? Eu trouxe aqui a tabela com os dons que estão lá em 1 Coríntios 12. Eu trouxe eles aqui na sequência. Eu vou falar deles muito rápido. Eu não vou trazer detalhes, porque não é o objetivo. O objetivo é trazer uma visão geral do profético para a gente saber o que é vivenciar esse profético. E como eu disse, profético é estar num ambiente onde os dons espirituais fluem naturalmente, fluem com naturalidade. É normal acontecer, né? A gente tinha muito na igreja a ideia de que se a gente via alguém com uma dor, alguma coisa, a gente falava, não toma o remédio, espera, deixa algumas pessoas tentarem orar por você. E a gente fazia isso, e muitas vezes a gente tinha experiências de pessoas que não precisavam da medicação. Isso é trazer a cultura do profético para a igreja. Então, o primeiro dom, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é um dom que fala sobre a gente trazer uma porção de resolução de problemas. Como se fosse assim, Deus mostra um problema numa pessoa e ele fala, a gente vai resolver de tal maneira. Ele traz uma visão de palavra sábia para o futuro. Implica que a pessoa é sábia? De forma alguma. Isso aqui não é sabedoria de Salomão. Isso aqui não é uma pessoa sábia que traz uma palavra sábia. É uma pessoa que, pela revelação do Espírito, ela tem uma palavra sábia para aquele momento, naquele instante. Né? A pessoa pode ser sábia também, mas não é essa a ideia do dom. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é uma porção de conhecimento sobre uma pessoa ou sobre uma situação, sobre alguma coisa. Eu tenho conhecimento de algo que vem acontecendo, o que está na vida da pessoa, ou que já esteve no passado.
E Deus usa disso. Daqui a pouco a gente vai pensar, mas se a pessoa já sabe qual é a questão dela, o que adianta eu ir lá e falar também? Por que isso é útil? Por que isso é importante? A gente vai ver. Fé. Aqui o dom da fé não é a fé de eu creio que algo vai acontecer, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio em alguma coisa. Aqui é um dom sobrenatural de fé, é uma fé além do comum, além daquilo que a gente vivencia naturalmente. Eu tive essa experiência do dom da fé uma vez na minha vida, uma vez que eu vi claramente, né? É que às vezes a gente flui no dom e a gente não percebe porque não é tão intenso, mas o que aconteceu intensamente foi na minha principal experiência de orar por cura para uma pessoa, a minha experiência mais forte. Eu tive que ter uma fé sobrenatural para ter coragem de ir lá até a pessoa e crer e saber que ela seria curada através da oração. Então esse é o dom da fé. Dons de curar, aqui tem uma coisa muito interessante que é o único que fala dons no plural. Por que o resto é dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, dom da fé? Aqui é dons de curar. A gente entende que dons de curar se refere a como se fossem especializações de cura. E a gente vê muito isso. Uma pessoa, ela é muito usada em cura de problemas ortopédicos. Uma pessoa é muito usada em problemas de cura de doenças da mente, doenças mentais, depressão, esquizofrenia, coisas assim. A pastora Sara, no caso, ela tinha um dom especial para a cura de doenças mentais. E o próximo dom, operação de milagres, ele traz para a gente uma ideia muito interessante. Primeiro, ele mostra que existe diferença em dom de cura e dom de milagre. Cura e milagre não seria mais a mesma coisa, muda a nossa forma de denominar as coisas. E milagre, você pode pensar em transformar água em vinho, você pode pensar em parar a tempestade, você pode pensar em fazer cair fogo do céu, você pode pensar em várias maneiras de ocorrer. Talvez uma ressurreição poderia encaixar no dom de milagres também. A profecia a gente já falou um pouco, tem a ver com isso, da gente levar uma palavra que tem a ver com aquilo que está no coração de Deus, que está nos sentimentos de Deus pela pessoa e levar para ela, transmitir. Discernimento de espíritos é um dom que me ajuda a saber que tipo de espírito está agindo naquela situação. Então eu vou observar, é um espírito da parte de Deus, seja um anjo, seja o próprio Espírito Santo. Ou eu vou olhar a situação e vou falar, aquilo parece de Deus, mas não é de Deus. Aquilo é do inimigo, aquilo é de um espírito maligno. O inimigo engana a gente. Ou pode ser uma coisa de mim mesmo, não é espiritual. E eu vou aprender a discernir entre essas coisas. Variedade de línguas, muita gente conhece por línguas estranhas. São línguas que a gente fala que não tem sentido para a gente, não é uma língua natural que existe. É uma sequência de sílabas, alguma coisa assim, que a gente fala, que vem junto com o próximo dom, que é interpretação de línguas. A interpretação de línguas seria você pegar esse conteúdo que foi dito em línguas e interpretar o sentido daquilo. Não é uma tradução exata, é uma interpretação. Por isso que não chama traduzir línguas, chama interpretar. Você traz mais ou menos o significado do que foi dito em línguas. E aqui eu quero trazer para vocês um exemplo bíblico da palavra de conhecimento. No texto da mulher samaritana, a gente vê várias coisas importantes ali. A gente vê uma discussão sobre a água que Jesus dá, que é uma água que a pessoa nunca mais terá sede. A gente vê sobre adoração, como deve ser a adoração, mas tem uma parte do texto que às vezes a gente não valoriza tanto, mas que o texto dá uma ênfase nele, que é esse aqui. Jesus fala para a mulher samaritana, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Então aqui tem uma palavra de conhecimento. O fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. E
o que essa palavra impacta na vida da mulher samaritana? Ela vai levar essa palavra como algo que foi muito significativo para ela, muito importante para ela. Então, ali ela está ali com Jesus, então ela deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Então, para ela foi muito impactante essa palavra que Jesus trouxe para ela. Foi muito significativa. Então, a palavra de conhecimento, que é uma das palavras na sua forma profética, ela traz esse peso. E eu queria trazer para vocês, por que traz esse peso? Qual a utilidade de dizer para a pessoa algo que ela já sabe? Ele disse para a mulher samaritana algo que ela já sabia, que ela já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela não era marido dela. Por que adianta? Por que isso impactou ela? Por que isso fez diferença para ela? Tem algo também que a gente às vezes lê e não percebe direito, que é esse texto aqui. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Manifestação do Espírito. Aqui está sendo usado como sinônimo de dom. Então, dom espiritual e manifestação do Espírito é a mesma coisa. Então, quando você exerce um dom espiritual, você está manifestando o Espírito Santo. E o que é manifestar? Manifestar é assim: o Espírito Santo está lá, silencioso, quieto, invisível, talvez até imperceptível para as pessoas. E ele se manifesta. Quando ele se manifesta, ele se faz visto, ele se faz percebido, ele é notado, a presença dele se manifesta. Então, um dom espiritual, ele traz uma manifestação do Espírito Santo. E eu creio que isso é um dos pontos fundamentais que faz com que o dom espiritual seja tão impactante. Não é simplesmente você saber algo que você não sabia, no caso da palavra de conhecimento. Eu vou trazer para vocês um exemplo pessoal agora, de palavra de conhecimento. Bom, eu quero trazer exemplo pessoal, por quê? Porque na Bíblia a gente vê muitos exemplos. Na Bíblia a gente tem exemplo de muita coisa miraculosa, de muita coisa poderosa, de muita coisa sobrenatural. Mas a gente tem que ver que isso é para hoje e que isso acontece na vida das pessoas. E eu vou trazer um exemplo que aconteceu há uns 15 anos atrás, que eu acho ele didático e algo que me impactou na época, porque para mim foi novidade. Eu fui acompanhar o meu pastor na época, porque ele ia dar um curso profético numa igreja. Ele ia dar um curso sobre o ministério profético. E nesse curso eu fui como assistente dele. Eu ia ajudar ele nas coisas ali. E depois de o curso já começado, ele propôs um exercício para a gente. Então ele formou duplas ali entre as pessoas. Eu fiquei junto com uma senhora. E ele falou assim: pede para Deus dar uma palavra para você dar para outra pessoa. Uma palavra sobre a outra pessoa. Aí ele pediu para a gente fazer isso, eu fui orar com essa senhora. Aí eu comecei a orar falando para Deus: Deus, fala alguma coisa para mim sobre essa senhora. Aí eu senti Deus falando para mim assim: ela está com problema em casa. Aí, beleza, problema em casa. Eu pensei: nossa, eu vou dizer uma coisa assim, todo mundo tem problema em casa, né? Senti algo tão genérico. Mas eu estava na proposta de fazer o exercício. Então eu falei: você está com problema em casa? E ela disse para mim: sim, estou com problema com meu filho. Aí eu fui lá, orei mais um pouco, eu falei: Deus, me fala mais um pouco. Aí veio à minha mente: ele está com depressão. Aí eu falei para ela: eu sinto que Deus me disse que ele está com depressão. Aí ela falou: sim, ele está com depressão. Aí eu fui uma última vez pedir para Deus falar mais alguma coisa. E aí veio à minha mente a palavra AIDS. Veio uma coisa mais específica. Só que eu fiquei assim: nossa, eu vou dizer isso? Talvez eu não diria isso no jardim de oração. Mas ali era um treinamento, era um curso. No curso, você não tem que filtrar muito o que você está fazendo. Porque o curso já tem o pressuposto que vai sair coisa errada. Então,
eu falei para ela assim, não sei, veio na minha mente a palavra AIDS. Aí ali ela não me disse nada, não me confirmou nada, esse exercício cessou, a gente continuou com o curso, aí quando acabou a aula desse dia, ela me chamou para perto dela e falou para mim assim, tem uma situação que a igreja não está sabendo, a gente não está contando para as pessoas, mas já que Deus te revelou, eu vou falar. Meu filho, ele saiu para uma vida de homossexualidade, ele pegou AIDS, por isso que ele está com depressão e por isso que a gente está com tanto problema em casa. Então, essa foi uma palavra de conhecimento. E o que isso impactou para ela? Em primeiro lugar, uma palavra de conhecimento, como eu falei, representa uma manifestação do Espírito Santo. Em segundo lugar, ela se sente vista por Deus. Ela se sente importante para Deus, porque, nossa Deus, o Senhor está falando sobre o meu problema, o Senhor está se importando com o meu problema, isso é significativo para o Senhor. Então, isso veio como algo que foi impactante para ela. E além disso, a gente pôde orar junto. E na época, eu estava tão empolgado com isso, porque para mim, eu via isso nas outras pessoas, mas eu não via muito acontecer comigo. Então, até falei para ela, nossa, eu posso ir na sua casa, eu quero orar pelo seu filho, eu quero ver o seu filho, conversar com ele. Ela não deixou fazer nada disso, né? Era um problema privado deles, problema íntimo. Agora eu vou trazer alguns mandamentos e princípios bíblicos referentes aos dons espirituais, referentes aos dons proféticos. Mandamentos, talvez eu deveria ter colocado entre aspas, porque não é um mandamento como um dos 10 mandamentos. Não é desse jeito. Mas é uma coisa que Paulo manda a gente fazer. É uma coisa que Paulo está dizendo, faça isso. O primeiro texto sobre isso é esse aqui. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É o primeiro versículo de 1 Coríntios 12, que é o texto onde estão os dons. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Palavra importante, né, se Paulo está falando. Então a gente deve buscar conhecer, a gente deve buscar se aprimorar nesse assunto. Não é um assunto qualquer. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então os dons são importantes, mas o Espírito Santo distribui como Ele quer. Então eu deveria estar dando atenção a isso, eu deveria estar buscando isso. Se o Espírito Santo vai fazer da maneira que Ele quer, Ele vai me dar o dom que Ele quiser me dar. A Bíblia tem 3 textos que são muito enfáticos sobre isso. Um deles é esse aqui. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esse texto está dentro do conjunto de dons de 1 Coríntios 12, daqueles 9 que eu falei rapidamente com vocês. Então, busque com dedicação os melhores dons. Aqui, melhores dons, a definição que as pessoas dão, a interpretação, seria o dom que naquele momento seria o mais necessário. Esse é o melhor dom. Então, se a gente estivesse tendo uma onda de enfermidades aqui na igreja, o melhor dom seria um dom de cura, né? Provavelmente. Então, a gente buscaria. Mas o próprio Espírito revela para a gente o dom que a gente deve buscar. Mais um texto, em 2 capítulos à frente, que fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. No final do capítulo 14, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Então aqui a gente vê 3 textos dando essa ênfase para a gente: busque com dedicação, busquem com dedicação, busquem com dedicação, né? Isso aqui vem de uma palavra grega no original, que significa assim, dê tanta importância que você vai ter uma ação em direção a isso. É de dar tanta importância à coisa que você tem uma atitude. Mas não só busque os dons, não só receba os dons, mas tem palavras dizendo para a gente procurar crescer nesses dons. Então a gente deve ter uma dedicação ao dom que a gente buscou, ao dom que a gente recebeu. A gente deve se dedicar no aperfeiçoamento dele. A gente não recebe ele na sua plenitude. Ele pode crescer, ele pode se desenvolver, ele pode,
né? Uma palavra de conhecimento pode se tornar cada vez mais específica. Você pode começar a relatar coisas detalhadas da vida da pessoa. Mais um texto em 1 Timóteo que fala: não negligencie o dom. O dom é importante, valorize ele, dê importância a ele. E sirva aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Aqui também é uma referência a você administrar bem o dom espiritual que você recebe para servir aos outros. Como recebemos as revelações de Deus? Eu falei que a gente ia pensar um pouco nisso. Eu falei para vocês, me veio que ela tinha problema em casa, me veio que o menino estava com depressão, e me veio a palavra AIDS. Então, veio essas três coisas, mas assim, como é que isso é recebido? Veio como? Eu ouvi uma palavra, tive uma visão com uma frase, o que é isso? Assim como a gente tem os 5 sentidos no natural, né? Paladar, olfato, audição, visão e tato, a gente tem esses mesmos sentidos no nível espiritual. A gente pode vivenciá-los. Eu vou dar só alguns exemplos aqui dentro da audição. No meu caso, quando eu recebi aquelas palavras, veio um pensamento, veio uma frase na minha cabeça. E aí eu peguei essa frase que veio, esse pensamento que veio, que eu estou designando ele como ouvir de Deus, né? Que eu falei, não é o face a face ainda, porque o face a face é algo muito mais intenso, mas eu ouvindo de Deus, eu trouxe a revelação. Mas também tem audível. Eu posso ouvir audivelmente, pode ser uma palavra que eu vou escutar ela, de fato. E talvez se tiver uma pessoa perto de mim, talvez ela escute ou não, mas talvez ela também escute. Né? O pastor Eduardo Arata, ele conta um exemplo de que ele estava para sofrer um acidente, e aí ele ouve Deus dizer para ele desviar. Aí ele fala que a filha dele que estava do lado dele também ouviu a mesma coisa, os dois ouviram, foi um exemplo de voz audível. E vou trazer também algumas definições dentro da área de visão. Uma é visão interna. Hoje no Jardim de Oração eu tive 2 visões. E a visão é assim, você de olho fechado, vem uma imagem na sua cabeça. Uma imagem naquela tela mental, onde você pode imaginar coisas, vem, só que não vem da sua imaginação, vem de algo espontâneo. Então, você com o olho fechado você vê. E pode ser algo que você precisa interpretar. Pode ser algo que não vem totalmente claro ainda. Visão externa seria a mesma coisa da interna, só que eu vejo com o olho aberto. Então, algumas vezes a gente enxerga com o olho aberto algo que também normalmente precisa de uma interpretação. Já a visão aberta, ela é diferente. Ela é uma visão que me permite enxergar o mundo invisível, enxergar o mundo espiritual. Então eu teria a capacidade de ver anjos, de ver demônios, de ver seres espirituais. Eu teria essa capacidade na visão aberta. E sonhos, que sonhos todo mundo tem experiência, talvez não sejam sonhos proféticos, mas todo mundo tem experiência com sonhos. Só para não deixar aqui a Marina falou, o pessoal vai ficar curioso, o que tem a ver paladar e olfato? Né? Paladar poderia ser assim, você sente um gosto ruim, e aquilo pode estar te indicando que naquele lugar tem um espírito maligno, uma presença maligna. Ou no olfato, a mesma coisa, poderia ser um cheiro podre, que não é do natural, não tem um bueiro aberto, não tem nada cheirando mal, mas você começa a sentir, pode ser a mesma coisa. E o tato é sentir no físico, sentir uma presença, algo assim. Aqui é um ponto muito importante para uma igreja poder ser uma igreja profética. A igreja que não leva esse ponto a sério, ela corre risco de acontecer muita bobagem dentro dela. Corre o risco de você achar que tudo que é dito é verdade. E aí você começa a tomar decisões pelo que você ouve. Alguém te fala, eu vejo uma mudança de emprego, e ainda descreve o próximo emprego. E você fala, nossa, estão me oferecendo esse emprego. Mas se você não julgar, você corre o risco de largar o seu emprego para ir para um que talvez nem aconteça. Então você deve julgar cada palavra profética que vem, cada uma delas. A gente tem textos que
nos previnem disso. Não apaguem o Espírito Santo. A gente vai julgar, mas a gente não apaga o Espírito. Isso é importante. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, tudo o que eu ouvi, eu vou colocar à prova. Eu não vou aceitar direto, e não importa quem seja. Pode ser os líderes da intercessão, pode ser o pastor da igreja, pode ser o profeta famoso internacionalmente. Você sempre vai julgar. Você sempre vai pegar aquela palavra e vai refletir, será que é isso? Você vai pegar aquela palavra, às vezes você vai guardar na sua gaveta lá. Eu não recusei a palavra, mas ela está aqui, está guardada, vamos ver. Pode ser que ela tenha a ver, pode ser que ela não tenha nada a ver. Então, julgar toda a palavra profética é essencial. Outro texto que fala disso é esse aqui. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, se tem profetas trazendo palavra profética, você vai pegar e vai julgar o que está sendo dito. Então, isso a gente, mesmo que a Bíblia não falasse, a gente talvez pensaria, é melhor julgar, né? Porque a gente ia ver as horas que ia ter profetada, que ia ter palavra errada, e a gente ia pensar, opa, pode trazer problema para a minha comunidade. Então, eu vou julgar. E dentro desse julgamento, né, por que devemos julgar toda a profecia? Eu tenho esses 3 pontos aqui. Primeiro, o que foi dito pode ser verdadeiro. Então, se for verdadeiro, é algo que é de Deus de fato, a pessoa realmente recebeu de Deus. Se precisou de uma interpretação, a pessoa interpretou corretamente. Então, é aquilo e ponto final. Está tudo certo. Pode ter o falso. O falso pode ser algo que vem para a pessoa na mente dela, mas da mente dela mesmo, da criatividade dela. Pode ser baseado num problema que ela passou, pode ser baseado num filme que ela assistiu, pode ser algo que ficou na mente dela, um sonho que ela teve e ficou registrado. Então tem o falso, né? E agora eu aproveito para falar uma coisa que eu esqueci. Julguem a profecia, não julguem quem deu a profecia. Não é quem deu a profecia, não é uma pessoa mal intencionada que está tentando te manipular. Pode acontecer, mas normalmente dentro da sua igreja local não vai acontecer. Isso pode acontecer fora, pode acontecer em outros ambientes. A pessoa pode querer te explorar, ela pode querer te controlar de alguma forma, com a palavra profética. Mas o falso é isso, é algo que pode ter vindo até do demônio, pode ter vindo de Satanás. Esse é o falso. Não vejo acontecer muito, porque normalmente quando a gente está buscando, a gente está com Deus. Mas pode acontecer. E o mal feito, o que seria o mal feito? É algo verdadeiro, veio de Deus de fato, era real, totalmente autêntico, só que na hora que você interpretou, você estragou a palavra. Você trouxe uma interpretação equivocada. Você trouxe uma interpretação que não tem nada a ver, não era aquilo que Deus queria falar. Ou então... o falso muitas vezes pode se misturar com o mal feito também, tá bom? Eu quero voltar com vocês agora no primeiro texto que eu coloquei, que como eu disse foi um texto que durante esses últimos mais de 20 anos é importante para mim, me impacta, porque eu quero muito viver a experiência do face a face com Deus. Face a face com Deus, eu arrisco dizer que eu tive uma experiência, uma só, que foi muito próximo disso. Não sei dizer se chega a ser. Foi uma experiência que estava eu e a Tarsila e o nosso pastor na época, né? Como eu falei, isso aqui já tem mais de 20 anos, que é importante para mim. A conversa com o meu pastor deve ter uns 15. E eu estava na época trabalhando em 2 igrejas ao mesmo tempo, como seminarista. E uma das igrejas exigiu de mim que eu escolhesse uma das 2. Eu fiquei assim, vixe, agora? Não sei qual das 2. Para mim, as 2 parece que está indo bem, as 2 parece que está fluindo bem. Então, eu comecei a orar muito sobre isso, Tarsila começou a orar muito sobre isso, e esse pastor nosso também começou a orar muito sobre isso.
E toda vez que eu encontrava ele, eu perguntava: e aí, pastor, tem uma direção de Deus para mim? E aí ele falava assim: não tem, irmão. E toda vez ele não tinha. Só que um dia a gente estava numa lanchonete e eu perguntei para ele. E ele falou assim para mim: eu não tenho, mas hoje Deus vai falar com você. E aquilo eu diria que foi um dom da fé da parte dele. E para mim foi uma palavra com tanta autoridade que eu já fiquei assim: nossa, eu quero ir para casa orar. Eu preciso orar. Deus vai falar comigo hoje. Eu tinha convicção que Deus ia falar comigo naquele dia. E eu fui, levei o pastor para a casa dele, voltei para casa, mas quando eu cheguei em casa, esse ânimo que eu tinha ficado já tinha passado. E muito pelo contrário, eu desanimei mesmo. Fiquei desencorajado. Aí eu falei para a Tarsila: começa a orar você. Aí ela começou a orar, aí deu um instantinho lá. Foi uma experiência que eu acho que deve ter sido parecida com a experiência de Pedro, quando ele sobe ali na laje, e ele tem um êxtase, e ele começa a ter visões. Ali, de repente, eu parei de ouvir a voz da Tarsila orando, de repente eu não sentia mais nada em volta de mim, ficou um negócio totalmente isolado, e nesse lugar eu comecei a conversar com Deus, e Ele começou a me mostrar cada coisa, né? Eu não vou dar o exemplo inteiro, porque o exemplo inteiro é grande, mas 1 hora fora daqui do ambiente de pregação, individualmente, eu posso contar. Aí eu comecei a perguntar para Deus e Ele começou a me responder de uma forma muito rápida e muito clara. E aí, nesse sentido, eu decidi a igreja que eu ia, e Ele ainda me deu uma pista da igreja que eu iria depois dessas duas. Que 5 anos depois aconteceu muito parecido com o que Ele me falou. Ele me falou algumas coisas, a principal era assim: ia ter muito a ver com a cor verde. E aí depois o nome da igreja era Cabo Verde. Né? Eu fiquei 5 anos com essa coisa na cabeça. A próxima igreja que eu vou tem a ver com a cor verde. E foi um exemplo que eu senti que houve um face a face com Deus. E eu queria agora orar por vocês, clamando ao Senhor por uma experiência, primeiramente talvez visões, sonhos, ouvir de Deus, mas talvez num momento adiante, falar face a face com Deus. A gente tem o Espírito Santo, a gente já está habilitado para tudo isso. É a gente mesmo que bloqueia, a nossa falta de fé muitas vezes. Às vezes a gente não está buscando, às vezes a gente não está orando, a gente não está lendo a palavra. Muitos eu sei que não jejuam, não sei se jejum vai ser uma das culturas da igreja, mas jejum é uma coisa importante também. Muitas pessoas não trazem isso para a sua prática rotineira. Então, vamos orar por isso? Podiam baixar a cabeça. Como sempre a pastora Sara falava assim: voltem seus pensamentos para Deus. Voltem o pensamento para Deus, começa a focar em Deus agora. Começa já a pedir para Deus: Senhor, vem falar com a gente, Senhor. Desperta a gente, Senhor. Isso aí não é para poucas pessoas, Senhor. Ouvir a sua voz é para todos nós somos filhos, todos nós estamos aptos para isso. Então vem falar, Senhor, vem falar com cada um de nós. Fica com isso em mente, começa a clamar isso ao Senhor, começa a pedir para Ele: Senhor, quero muito ter a experiência de Moisés, de falar face a face com o Senhor. Quero ter momentos especiais. Vão orando. Deus Todo-Poderoso, Deus íntimo e pessoal, Deus que quer se relacionar com a gente, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus gracioso, Deus que está ali, que está perto, Deus que fala hoje como falava antigamente.
Deus que realiza dons espirituais, que realiza milagres, que é todo poderoso, que pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre a nossa comunidade, vem trazendo despertamento espiritual, vem fazendo os nossos corações se voltarem para o Senhor, nossas mentes se voltarem para o Senhor. Senhor, quebra toda religiosidade, toda palavra mentirosa e enganosa que nos impedia de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Desfaz, Senhor, essas coisas. Traz a verdade da Tua palavra, traz ela em absoluto sobre nossas vidas. No nome de Jesus, nos rendemos a Ti. No nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti. Faz com a gente o que o Senhor quiser. Senhor, nós vamos esperar o Senhor falar. A gente vai orar, a gente não vai só falar e sair para fazer outras coisas. A gente vai aguardar, a gente vai esperar. A gente vai esperar que o Senhor nos dê alguma visão. A gente vai esperar que o Senhor traga alguma palavra na nossa mente. A gente vai esperar que o Senhor fale face a face. Faz da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor prefere, Senhor. Mas faz isso por nós, Senhor, no nome de Jesus. Libera, Pai, unção profética sobre a Tua igreja. Libera o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos ser sensíveis espiritualmente. Queremos ter os nossos 5 sentidos espirituais aflorados, despertos, funcionando, ativos. No nome de Jesus, Senhor. Livra cada um que esteja passando por fase de frieza espiritual, Senhor. Tira toda a frieza espiritual do nosso meio, Senhor. Nos conduza, Pai, à Tua presença, nos conduza para mais perto, Senhor. Queremos estar mais perto, queremos estar íntimos, queremos ter uma vida pessoal muito próxima do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, que o Teu Espírito encha a vida de cada um, que o Teu Espírito transborde em nossos corações, transborde em nossas mentes, que haja transformação, que possamos ser aquilo que o Senhor planejou que fôssemos. No nome de Jesus, Pai. Livra-nos de toda obra do inimigo, livra-nos de todo engano de Satanás. No nome de Jesus, Pai, levanta a gente como igreja profética, levanta a gente como uma igreja que vivencia o catartismos, vivencia o preparar, o equipar, o aperfeiçoar. No nome de Jesus, Pai, que seja uma igreja que tenha os 5 dons fluindo. No nome de Jesus, Pai, usa a equipe de intercessão para ensinar o dom profético, usa a equipe de intercessão para transmitir esse dom para a igreja, aperfeiçoar a igreja nesse dom. No nome de Jesus, que as pessoas tenham esse desejo, que as pessoas queiram buscar mais, que as pessoas olhem para a vida de Moisés, olhem para a vida de Jesus, olhem para a vida dos apóstolos e anseiem pelo que eles tiveram, pelo que eles experimentaram. Que possamos ter experiências até de ir ao 3º céu, Senhor. Nada que está na Bíblia é só para eles, Pai. É para a gente também, Pai. A gente também quer experimentar, a gente também quer viver, Senhor. Queremos vida plena com o Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Vem fazer a Tua vontade, Pai. Que seja feita plena e completamente na vida de cada um. No nome de Jesus. Amém.